Nessa. Eu só vou falar rapidinho. Peraí, eu só vou dizer uma coisa assim que antes da gente iniciar, né? Dizer que para a Cláudia que é uma alegria contar com a presença dela aqui, com as leituras lindas que ela faz, maravilhosas, né? E, e vamos entrar na literatura, que a literatura nos salva, né? A É, gente, é verdade. é um refúgio, né? Então, que seja o nosso refúgio de todas essas loucuras que a gente vê acontecer e que acontecem na nossa vida, né? Então, vou passar a palavra para a Cláudia. A Vânia quer falar alguma coisa, querida? Não, só lembrar que o programa, né, esse programa Ciências com Letras é uma criação dos alunos dos cursos de rodas de leitura do Instituto de Estação das Letras. Acontecia presencialmente lá na galeria do Flamengo, antes da pandemia, e depois conseguiu se manter online, né? E também existe também em função da rede de amigos, da colaboração, da ajuda da rede de amigos, que dá o suporte financeiro. Se vocês quiserem se informar mais sobre esse programa, é só entrar no site da Estação das Letras. É. E a Cláudia foi minha colega numa das turmas, né? Nós fizemos uma turma juntas, num período, juntas nessa turma de rodas de leitura. E é um prazer sempre encontrar com ela. Ela está sempre que pode, ela comparece, né? Nas sextas com letras. E é um prazer, uma alegria ter aí você aí, Cláudio, para, vamos dizer, tentar dar alguma leveza nesse dia hoje tão difícil, né? Tá? Aí eu Obrigada, Vânia. passo a palavra a você, tá bom? Obrigada, Vânia. Obrigada, Suzana. Concordo, acho que a literatura salva mesmo. Então, vamos tentar, com a Marina, ter um Isso. respiro por esse, né? Pelo menos por essa horinha, assim, a gente poder se desligar um pouco e entrar nesse mundo mágico da Marina Colasanti. Ah, É, a Marina, eu escolhi a Marina porque a Marina foi uma das minhas primeiras paixões literárias. Eu estava na sétima série e li num livro didático de língua portuguesa aquela crônica, eu sei, mas não. Fiquei louca com aquilo, eu reli, tinha 13 anos, relia, sabia quase de cor a crônica. E aí, anos depois, na faculdade, é, eu, eu, eu fui apresentada ao Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento, e também fiquei apaixonada. Foi um livro que me ajudou muito na pandemia, que eu também reli os contos várias vezes. Enfim, o problema, entre muitas aspas, da Marina é que ela tem muita coisa. Então, escolher, eu adoro as crônicas, ela tem muitos contos, enfim. Mas aí eu fui pelo coração, falei, vou escolher o meu preferido, que é o Doze Reis, e, e escolhi dois contos que eu espero que vocês gostem. Mas antes eu vou fazer uma apresentação breve, tentar ser breve, porque a Marina fez muita coisa, ela tem muita coisa. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação breve sobre a escritora. Deixa eu dividir aqui a tela. Eu consegui antes, acho que eu vou conseguir agora de novo. Vocês estão vendo? Vai chegar para a gente ainda. Chegou. Então, essa é a Marina. Ah, não tá, Certinho com a tela cheia. Certinho. tá com a tela cheia, pois é, mas não tá querendo passar. Deixa eu dividir a outra tela. Eu acho que esse não dá. Desculpa, gente. Esse aqui. Desculpa o latido, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tenho uma cachorra doida. Bom,
Marina Colaçante nasceu em 1937, na cidade de Asmara, capital da Eritreia, desculpa, no continente africano. E antes de vir para o Brasil com a família, em 48, a Marina morou em Trípoli e na Itália. Eles ficavam, foi durante a guerra que eles moraram na Itália, e ficavam mudando de cidade sem parar nesse período da guerra. A mãe, Elisa Delboni Colaçante, o pai, Manfredo Colaçante, e o irmão, Arduino Colaçante. O irmão, por um período, foi considerado um dos homens mais bonitos do Brasil. Enfim, tem uma história aí por trás. No Brasil, enquanto o apartamento da família ficava pronto, a família Colaçante morou na casa da tia-avó da Marina, que é o Parque Lage. O Parque Lage hoje é um lugar turístico no Rio de Janeiro, né? Fica no bairro de Jardim Botânico, mas foi a casa construída pelo Henrique Lage para a esposa e tia-avó da Marina, Que alguma vez na sua vida você pode. que foi construído pelo Henrique Lage quando ele se casou com a cantora lírica tia da Marina. A Marina conta a história um pouco do casal no livro Vozes de Batalha, de 2021, mesclando fatos históricos com as memórias da Marina menina, que morou nesse palacete. Imagina, né, o Rio de Janeiro no auge, e eles, alta sociedade carioca, frequentavam o lugar, enfim, uma vida bem diferente, bem curiosa para uma menina no Rio de Janeiro. E Vozes de Batalha, ela traz justamente essas memórias e fatos ocorridos no Rio entre os anos 20 até os anos 40. A Marina é formada em artes plásticas. Em 62, ingressou no Jornal do Brasil, onde trabalhou como redatora, cronista, colunista, ilustradora e subeditora. Foi editora do Caderno Infantil, participou do suplemento do livro com numerosas resenhas. Foi editora da seção Segundo Tempo do Jornal dos Esportes, onde ficou até 73. Publicou o primeiro livro em 68, chamado Eu Sozinha. Foi subeditora do Caderno B, ainda no JB, e era responsável pelas crônicas da Clarice Lispector. Ela tem uma fala curiosa sobre as crônicas da Clarice. Deixa eu só ver se eu consigo tirar. Eu não consigo ver. Eu digo crônicas por cacoete, porque, na verdade, fugindo da estrutura da crônica tradicional, eram simplesmente textos, reflexões curtas, talvez rabiscadas em origem nas costas de uma nota de compras. Vinham num envelope pardo, grande, trazendo sempre a recomendação. Atenção, não perdoe, não tenho cópia. Isto durante anos. Já não sei quanto ao certo, mas arrisco dizer que foram 8. Sempre a mesma recomendação. E às vezes, em breves contatos telefônicos, ela ainda reforçava: Marina, tome cuidado, não perca minha crônica, que não tenho cópia. Em seguida acrescentava: eu não uso carbono franco. A Marina e Clarice desenvolveram uma amizade forte, assim, íntima, assim como com Afonso Romano de Santana, que é marido da Marina até hoje, né? Eles tiveram 2 filhas, eles criaram uma relação forte de amizade com a Clarice e publicaram em 2013 o livro Com Clarice, que através de ensaios, crônicas e de uma entrevista com a autora, o casal fala da escritora e da sua obra. A Marina trabalhou na televisão, editando e apresentando programas culturais, foi publicitária, ser tradutora de importantes autores da literatura universal, é artista plástica e ilustra os próprios livros, escreve poesias, crônicas, contos, microcontos, livros infantis e juvenis, ensaios sobre o feminino, a arte e o amor. Ela escreveu mais de 50 livros publicados no Brasil e no exterior. É uma das mais premiadas escritoras brasileiras, detentora de vários prêmios Jabutis, do Grande Prêmio da Crítica da PCA, do melhor livro do ano da Câmara Brasileira do Livro, do Prêmio da Biblioteca Nacional para a Poesia, de 2 prêmios latino-americanos. Foi o 3º prêmio no Portugal Telecom de Literatura 2011. Tornou-se hors concurso da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, porque já ganhou várias vezes. A lista de prêmios é enorme. Eu não ia trazer porque ia ficar chato para ficar lendo. Ela ganhou muitos prêmios e publicou muitos livros. Em 2023, recebeu mais um, que é o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. É uma escritora ativa, já deu cursos, né,
na estação, participa de palestras, já vi Marina falar em palestras várias vezes, enfim, é uma escritora ativa e presente na vida literária do Brasil. Aí, em 2015, a Marina publica mais de 100 histórias maravilhosas. E ela disse o seguinte, na época do lançamento, ela disse o seguinte: eu botei o título de Histórias Maravilhosas porque se eu pusesse mais de 100 contos de fadas, as pessoas iam pensar que é um livro para criancinhas, que é um livro com fadinhas, com bruxinhas, com histórias mágicas. Não é. São histórias maravilhosas, porque contos maravilhosos é o nome técnico que se dá aos contos de fadas, e uma das exigências desse tipo de narrativa é que sirva para qualquer idade. São textos verticais. São textos que podem ter variantes de leituras infinitas e que, portanto, se adaptam a qualquer idade. São textos que estão ligados historicamente e pelo seu próprio gênero à essência do ser humano, que estão ligados aos sentimentos mais fundos. São contos de muitos significados e para qualquer idade, certamente. Dentro desse livro Mais de 100 Histórias Maravilhosas está o Doze Reis da Moça do Labirinto, que foi publicado inicialmente em 82. É um livro de contos, tem 13 contos, né? Assim como os 13 personagens presentes no título do livro, são 13 contos mágicos com ilustrações da Maria. O primeiro conto que a gente vai ler é A Moça Tecelã, que também tem uma publicação, as fotos ficaram um pouco claras, eu acho. Não sei se dá para ver direito, mas tem essa publicação dele sozinho, com as ilustrações do Demóstenes Vargas, que por cima foram bordadas. É lindo, é uma edição lindíssima da Moça Tecelã, que foi publicado pela editora Global. Bom, eu acho que deu para ter uma ideia, né, da vida da Marina. Rapidinho. Aí eu acho que a gente já pode entrar no primeiro conto, que é A Moça Tecelã. Pode ser? Acho que, cadê? A Tatiana que vai compartilhar. Então vamos lá. A Moça Tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Vinha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo, hora a hora, um longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la já nele. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a nascer. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquilo. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e, pela primeira vez, pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E, aos poucos,
seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de empenhar o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de plumo e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo esqueceu. Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremate de prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo portas e pátios, e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto, sem parar, batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela, e seu tear, o mais alto quarto, da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu. Faltam as estrebarinhas, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxo, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio, com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarinhas, os jardins. Depois, desteceu os criados, e o palácio, todas as maravilhas que continha. E, novamente, se viu na sua casa pequena, sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecer, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Aí, eu coloquei essa ilustração, uma das ilustrações do conto, feita pela Maria. É lindo, né? Eu acho lindo esse conto. E a Marina subverte o que a gente, né, esperaria de contos de fadas tradicionais. Assim. Não é uma mocinha inocente, né, frágil, inocente, que fica esperando. Não, a moça tecelã que faz o seu destino, que faz a sua própria comida, é autossuficiente, né, materializa seus desejos, até que um dos desejos é o marido, que chega empurrando a porta, né, entrando, já abrindo a porta, né, botando a mão na maçaneta, e aí os desejos dele é que passam a ser atendidos. É,
ela vai além, né? Foram felizes para sempre também, porque poderia terminar ali, ela tece o marido, e depois é isso, vivem felizes, não, mas ela vai além do, do foram felizes e, e ela mesma cansa e ela mesma se desfaz desse marido. Então uma personagem forte, né, e dona dos seus desejos. Queria que vocês falassem também. O que vocês acharam do ponto que vocês conheciam? Tem um momento, assim, quando o marido começa, né, a querer uma casa melhor, o que eu vi na página 2, o primeiro verbo que ela usa é disse, mas ela já vai mudando para o exigiu, ordenou, né? Esse marido já muda a postura, assim, depois que ele começa a enxergar as possibilidades materiais que o tecer da mulher pode trazer. Posso falar? Por favor. Eu achei sensacional, né? Porque é assim, né? É tudo que a gente quer, né? Imagine você poder fazer, né? O seu destino, você poder fazer aquilo que você quer, né? O que você idealiza, e nem sempre é o perfeito, né? Porque ela falou, vou idealizar um companheiro, né? Eu estou sozinha, então quero um companheiro, mas também não foi aquilo que ela pensou, né? Porque ela conseguiu, né, fazer a companhia, mas ele não serviu, né? Foi aquela coisa que pensou, mas ele não era aquilo que ela. Porque, foi legal, assim como ela colocou, né? Porque também não foi o perfeitinho, né? Aquela coisinha, né? Do jeito que a gente queria, tudo bonitinho, o príncipe, né? Ele tinha a personalidade própria dele, né? Então, eu acho que foi muito assim, interessante o jeito que ela colocou, né? Ela, ela, ela fez um companheiro, mas ela não fez assim o perfeito, né? Assim, não colocou aquilo que ela talvez não controlava, né? O companheiro. Então ele tinha a personalidade dele e não deu certo, né? Mas nem por isso ela deixou se submeter, né? A ele, ou a vida que ela estava tendo com ele, e falou, não quero isso, e deu um jeito de um restart, né? Um ESC, né? A gente dá é tudo que a gente quer, né? Fazer um ESC, não quero mais, vou fazer outra coisa, não quer ficar sozinha de novo. Achei maravilhoso. Isso é tudo que a gente queria, né? Você, ai, agora enjoei, não quero, não gostei, vou desfazer tudo, né? Ai, adorei. Então, achei sensacional o conto. E como ela colocou, né? Que nem tudo o que a gente imagina pode ser perfeito, mas não é por isso que a gente vai ficar naquela situação, né? A gente pode mudar, né? Então, assim, do jeito dela é o mais fácil, mas acho que ela quis colocar isso, né? A gente não precisa ficar nessa situação, né? Do jeito dela é o ideal, né? Que todo mundo gostaria, mas na vida a gente também pode, né? Eu acho, mudar, pegar o destino nas nossas mãos, né? Cláudia, Sim, eu achei que tinha uma coisa muito interessante, além disso, que ela falou do fazer e do desfazer, é que no começo ela tecia para criar a natureza, para criar a vida. E ela estava completamente ligada. E quando chega o marido, é para criar objetos, é ganancioso, quer mais, quer mais, quer mais. E o último fio que ela tece é a reconexão dela com a natureza, né? Então, embora seja
uma coisa um pouco dicotômica, assim, quer dizer, o homem materialista, ganancioso, e a mulher que está gerando vida, gerando natureza. É muito bonito o trabalho do tecer, né? do que ela vai cansando. Enquanto ela tecia a natureza, ela estava bem, ela vivia o ritmo, ela estava calma, ela fazia as coisas, dormia, acordava. E quando ela teve que tecer encerrada na torre, ela estava exausta, ela não parava, era sempre mais, era sempre mais. Eu gostei muito desses dois aspectos da vida dela, e que ela disse assim, eu não quero ficar criando coisa, quero voltar para como eu era antes, né? É isso, o poder está nas mãos dela, né? Ela vai se desfazendo disso que ela não quer mais. É bonito mesmo isso que você falou da natureza. É, ela termina, é, foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. É muito bonito mesmo. Ela volta para a casa simples dela, né, para a vida, né, comparado com a vida que o marido queria, para a vida simples e descendo a natureza. É bonito mesmo, bem bonita essa leitura. Eu acho interessante, tudo bem? Oi, Estão me ouvindo? claro, sim. Tudo bom? Eu acho interessante como ela é na mais alta torre do castelo, né, como se fosse E está uma cortando. Rapunzel, porque ela não é natural, digamos assim. Esse mundo do dinheiro, esse mundo da ambição desmedida, ela não se encaixa nisso e o marido já fez também por bem fala e alisá-la de tudo isso, né? E ela se desfaz tanto disso que ela sobe descalça, tudo bem que não é para fazer barulho também, mas é também para se despojar, né? Desses bens que não falam com ela, né? Que é outra maneira de pensar, microcosmo, né? E eu acho interessante como o conto vai numa toada, dessa toada de serenidade, de ela tecendo o próprio mundo e o mundo interno, tecendo o próprio momento, uma imagem belíssima, ela sendo peixe. E quando ele chega, é uma quebra nessa situação de equilíbrio inicial, né? Entra um conflito, inclusive um conflito interno, porque pela primeira vez aparece um sentimento de tristeza, literalmente escrita no texto, né? Aparece um sentimento que é um sentimento muito distinto daquele que a gente espera de um príncipe que foi tecido e que entra pela porta. É bonito quando Era ela fala isso. tecia e entristecia, né? Que ela faz esse jogo. Lindíssimo, É né? lindo. É. Max, quer falar? Então, boa noite a todas, todos, todas. Suzana, antes de mais nada, aí um abraço, né, pelo que está passando, a amiga. Estamos na torcida. Então, eu sempre fico lendo assim, eu acho bonito, né? Eu acho ela mais poeta, sabe? Assim, quando ela mistura essa coisa do tecia, entristecia, assim. Eu sempre achei a Marina assim mais poeta do que porque assim tem coisas, né, que me chamam a atenção que eu acho que ela perde. Por exemplo, o texto é de 2003, né? 2003 já é um texto moderno, assim, de agora, né? Esse E texto é daí, de 82, eu acho, 83. 82, será? É, as primeiras Bom, eu posso estar publicações. errado. Se eu dei uma olhadinha, é, bom, aí muda tudo, né? Porque na edição que eu tenho fala que era 2003, mas enfim. Eu acho que a história só do marido, eu já acho estranho, sabe? O termo. Não estou buscando verossimilhança no texto, não. Só estou falando assim. é, você desejar um marido hoje é estranho.
É estranho. Ainda mais vindo dela, uma feminista, assim, né? Uma pessoa mais bem colocada, né? O marido, a gente dá um nome, aquele lá que está nos documentos e tudo, né? Talvez uma outra palavra aqui. E aí, e aí isso aí leva ao segundo problema, né? Que assim, a passagem do marido bom para o marido estranho é muito rápida, é muito rapidinho, sabe? Assim, são 2 parágrafos em que ela, de repente, nossa, ele se mostra aquele barba ruiva mesmo, né? O bravo mesmo. Não, olha só, né? Tem uma confusãozinha ali com os filhos que ela queria, parece que ele não queria, embora ter sido por ela, né? Teoricamente, ter sido por ela é o que ela imaginava, assim como ela tecia as outras coisas, né? O peixe, o alimento, né? Ela era uma boa tecelã, tanto que ela é uma moça tecelã. E aí, quando ela tece aquilo que teoricamente era o outro, deu errado. Então, eu só faço essas 2 considerações. Assim, o deu errado foi muito rápido, foi muito abrupto, né? Não, ele não, ela foi feliz um tempo, mas depois, não. E essa coisa de por que é que deu errado, né? Isso não é esclarecido. A saída dela é terminar com aquilo, matar aquilo mesmo, assim, vou desfazer o tapete ou o tecido, né? A urdidura que ela fez. Mas, assim, percebo que a avaliação minha é mais, assim, né, cerebral da coisa, né? O texto é lindo, quando ela junta essas palavrinhas, tecia, entristecia, tem várias, eu marquei várias, não vou ficar falando que são lindas mesmo, né? Mas foi só essa coisa que me chamou a atenção do marido mesmo. Eu acho que eles foram felizes por um tempo, mas é um marido que já chega metendo a mão na maçaneta, nem espera. Ela está terminando a última ponta, ele já chega invadindo, né? E depois é isso, né? O poder do tecer, né? De construir coisas, levou a ambição e é o descontrole sobre o outro. Você pode imaginar o que você quiser, da forma que você quiser a outra pessoa, mas ela vai ser do jeito que for. Você pode fantasiar, você pode tentar acontecer, mas ela vai seguir. É a minha leitura. Mas é um texto de 83. 83, 84, é por aí, dos anos 80, esse livro, a primeira edição. A Denise e a Maria Rosa querem falar, né? Oi, sou eu primeiro? Pode ser. Tá. Boa noite, Cláudia, boa noite a todo mundo. Parabéns pela escolha, Cláudia. Nós amamos Marina. E esse texto é sempre um presente. Não se canso de conversar sobre ele. Eu não anotar coisas, né? E anotar e anotar coisas do texto que chamam a atenção, né? Porque a Marina tem, como o colega falou, tem essa marca, né? Esse quase um estigma, porque ela é uma mulher feminista, então por que está escrevendo isso? Mas a literatura retrata o real, né? Então eu acho interessante, que eu marquei, que esse homem com chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado e sapato engraxado, ele foi construído, né, tecido, tramado, a partir do anseio de ser uma mulher, né? E pode até ir ao encontro de um imaginário social, mas não correspondeu às necessidades da mulher, do ser, a necessidade de ser, né, da protagonista. Ela não conseguiu se realizar, não conseguiu a tal realização, né, que a mulher feminina, feminista procura. Aliás, né, um ponto forte da narrativa é mostrar, né, que a felicidade dela está nela mesma, uma vez que para ela se sentir completa, ela não precisa, aí entra o discurso feminista da Marina, né? Ela não precisa de um casamento, né? Como algumas posturas hoje em dia ainda dizem, né? Que a mulher precisa de um casamento. Então, em linhas gerais, a gente até acha interessante, eu lembro numa outra vez que a gente conversou sobre
texto nas aulas com Suzana e com Vânia, conversou sobre esse texto. Eu dei uma saidinha agora, não sei se vocês já falaram sobre isso, se já falaram, me desculpem. As professoras fizeram um paralelo entre essa mulher tecelã, fez até um paralelo com o texto da Penélope na Odisseia, que as mulheres tecelã, elas estabelecem assim um lugar de fala, né? Um espaço onde parece que quem domina é a voz feminina, né? Que ela pode tomar decisões, ela vai tecendo, né? Ela pode tomar decisões sobre o que parece ser bom ou ruim, tanto que ela ia escolhendo as cores claras, ela ia fazendo as coisas, né? Amanhã, o horizonte, a natureza, então ela ia tecendo de acordo com a sua percepção do que era bom ou ruim para ela, né? A partir da arte do que ela tinha à mão, no caso era a tecelagem, né? Então, quem tece, né? Tanto na narrativa da Marina quanto na narrativa da Odisseia, quem tece é que controla o tempo, né? Então, assim como a Penélope tecia de dia e destecia à noite, né? Acreditando que com isso que ela ia controlar o tempo e adiar, evitar um novo casamento, né? Até o Ulisses voltar, a mulher desse texto da Marina, a moça de Solã, com a arte dela de tecer, ela passa a controlar o próprio destino, porque ela vai desfazer o marido que a aprisionava. Então, aquele esposo, aquele marido tão desejado, né, tão felizmente tecido, torna-se um equívoco. E ele é um homem egoísta, um homem machista. Aí um negócio. E ele se desfaz, ela vai desfazer ele nas lãs. Então, ao se ver aprisionada no alto da torre, ela repensa, aí é que entra o tal do discurso feminista. Quando ela se vê aprisionada no alto da torre, ela repensa a sua história e volta o foco para a realização nela mesma. Não mais no homem, não mais no casamento. E ela começa a destecer essa sua desgraça, vamos dizer assim, tá? Numa metáfora, né? De uma mulher contemporânea, que eu acho que esse texto é atemporal, não importa que ano ele foi escrito, né? Então, é uma metáfora de da mulher de hoje também, que muitas vezes, iludida pela formação tradicional, né? Aquela patriarcal, que ainda impera em boa parte das casas, dos lares brasileiros e do mundo todo, né? Que ela tem que ficar ali, submissa àquela situação. A moça se livra dessas amarras, vamos dizer assim, históricas, e se permite viver ao reconstruir, como tecelã, né? Como tecedeira, ela vai tecer a sua própria existência. Eu acho esse texto, sim, fora do comum. E cada vez que a gente estuda ele, que a gente conversa sobre ele, a gente vai aprendendo mais coisas, né? Obrigada, Cláudia, por essa oportunidade. Obrigada, Denise. Um texto que a gente vai tem muitas camadas, né? Cada leitura dá uma luz sobre ele. E é isso, ela tem o poder nas mãos de desfazer esse marido que a aprisionava. E é isso que ela faz. Né? Ela fala, pela primeira vez, pensou como seria bom estar sozinha de novo. E fica sozinha de novo. Não se prende a esse homem. A Maria Rosa, quer falar? Boa noite, gente. Eu também queria prestar minha solidariedade à Suzana e desejar a recuperação da sua amiga Suzana. E sobre o texto, eu queria dizer que em 82, 83, já era tempo, sim, dessa consciência, né? Então, eu vivi nesse período, fiz parte do movimento de eclosão do feminismo aqui, né? Então, essas reflexões já eram feitas. E
E eu acho também que a questão cultural do que significa um marido ainda está muito permeada pela, pelo Príncipe Encantado. Então, eu acho que tem uma ilusão ainda que predomina, mesmo inconscientemente. E então, eu achei o texto muito, muito interessante, até porque eu vi isso. E achei também interessante o fato de que ela queria ter filhos, né? Mas ela podia ter feito os desenhos dos filhos, né? Mas ela foi entendendo o tempo que ela precisou para chegar à conclusão que não era aquela vida que ela queria, né? Ela foi vivendo a vida de casada. Eu digo a vida de casada, claro, né? Levando em conta as honrosas exceções que o casamento apresenta, né? Mas, na maioria dos casos, é isso: é a mulher se submetendo aos desejos do marido. E eu achei muito interessante ela usar a expressão marido, que vem aí no texto mesmo, está carregado de dominação, né? Então, né, ela vai fazendo o que ele pede, depois o que ele determina, o que ele manda, né? E ela precisou desse tempo para chegar à conclusão que não era aquilo, que aquilo não satisfazia. E aí, quando ela chegou, ela simplesmente, né, desfez. Então, eu acho que não só isso está carregado de um conteúdo feminista, no melhor dos sentidos, né, sempre, mas também, né, nessa defasagem que existe hoje entre o gênero masculino e o gênero feminino, né, que os homens, em muitas situações e também em várias idades, eles não estão entendendo o que está acontecendo com as mulheres, né? Eles estão ainda perdidos nisso, né? Então, eu considero que é um tempo histórico, que é um gap aí entre o que as mulheres estão querendo, o que elas estão vivenciando, o que elas estão pretendendo e realizando, né, com as suas vidas, e o que os homens estão, né, assim, ainda perdidos, tentando entender, se rebelando, né, contestando. Então, é isso que eu achei, eu interpretei o texto assim, achei espetacular, né, poético e é muito interessante, né? A mulher, a Tecelã, precisou daquele tempo para saber o que ela queria de verdade, né? O que ela queria com o marido, né? E o que o marido queria com ela. O marido ficou tão fascinado, né, tão bêbado de emoção, que ele nem pensou que ela poderia, inclusive, desfazê-lo pela tecelagem, né? Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada. Foi uma linda escolha, Cláudia. Obrigada. Eu queria fazer uma participação aí breve, porque acho que já vamos entrar no outro, né, Cláudia? Né? Mas é só para terminar essa, porque sempre há uma leitura, né, que é uma leitura sempre que tem a ver com as questões feministas, assim, porque até pela própria figura da Marina, né? A Marina é uma pioneira no Brasil, ela é uma nossa feminista mor, assim, uma das, né? E eu fico pensando sempre na literatura. Existe isso também no texto, mas eu penso assim, abstraídas todas as questões feministas, esse texto é um texto que nos mostra, quer dizer, esse simbolismo do tecer, né, e destecer, nos mostra que nós somos donos do nosso destino. Acho que essa é a coisa que mais me toca, né? Eu vou até certo ponto se eu quero,
e se eu não quero, eu não vou, né? Eu vou até aqui, eu tenho limites, né? Essa coisa, mas mais o ser mesmo, você ter consciência dos seus limites, do seu poder, que se você é dono do seu destino, você tem poder sobre ele. A sua vida é você que constrói. Não é ninguém que obriga você, assim, tecnicamente, ninguém obriga você a nada. Se você não deixar, né, a vida não, sabe, ela pode ter um outro rumo, você pode ter muitas surpresas, o destino pertence a Deus ou aos céus, né? Mas você pode atuar. Quer dizer, é isso para mim, esse empoderamento, que é a palavra da moda, mas não havia na época, né? De você, né? Como dono, seja você homem, seja você mulher, sabe? Seu poder de escolhas. Então, poder de tecer a nossa vida. Eu gosto de fazer uma coisa assim, também pensar de um modo abrangente, né? Homem, mulher, né? A gente aprende muito na análise, né? Como é que nós é que tecemos, né? As nossas coisas, né? Todos nós, né? É isso só, tá, Claudinha? Para minha colaboração, que eu estou mais quietinha hoje, tá mais. Tá. Obrigada. Cláudia, dá tempo de falar só uma coisinha? Claro. Que alguém falou sobre o marido, né? Eu achei assim interessante, Dana, que depois eu até fui lá no texto olhar de novo, né? Quando ela desfaz o marido, por que ela usa marido? Porque marido é a representação, né, do opressor, né? Que ainda enxerga a mulher como uma serviçal, e ela começa a desfazer dos pés, eu pensei, por que ela não começou da cabeça, né? Não, ela começou pelos pés, vai tirando dele o poder de caminhar, né? E ele poder acompanhar a obra dela, como o empoderamento dela, ele é testemunha da transformação dela. Eu achei maravilhoso ela colocar esse desfazer do pé e ele consciente, vendo o patriarcado caindo, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, foi uma interpretação que eu fiz. Obrigada. Ela fala, né? O nada subindo pelo corpo, ele percebendo, ele mesmo desaparecendo. Vamos passar para o outro, que também é um texto lindo, senão a gente não vai ter muito tempo para conversar. Pode ser? Desculpe, só me lembrei de uma coisa da mitologia grega das moiras. Lembra? Uma tecia o fio da vida, a outra enrolava e a terceira cortava. Essa personagem da Marina, as três em uma só. Uhum. Ela, ao mesmo tempo, fia, enrola e corta o fio. Né? Uhum. Era só assim. Bom, então vamos lá. A mulher ramada. Verde claro, verde escuro, canteiro de flores, arbusto entalhado, e de novo, verde claro, verde escuro, imenso lençol do gramado. Lá longe, o palácio. Assim o jardineiro do mundo, toda vez que levantava a cabeça do trabalho. E via carruagens chegando, silhuetas de damas arrastando os mantos das aléias, cavaleiros partindo para cá. Mas a ele, no canto mais afastado do jardim, que a seus cuidados cabia, ninguém, plantando, podando, cuidando do chão, confundia-se quase com suas plantas, mimetizava-se com as estações. E se às vezes, distraído, murmurava sozinho alguma coisa, sua voz não se entrelaçava à música distante que vinha dos salões, mas se deixava ficar por entre as folhas, sem que ninguém a viesse colher. Já se fazia grande e frondosa a primeira árvore que havia plantado naquele jardim, quando uma dor de solidão começou a enraizar-se no seu peito. E passados dias, e passados meses, só não passando a dor, disse o jardineiro a si mesmo que já era tempo de ter uma companhia. No dia seguinte,
trazidas num saco 2 velas mudas, o homem escolheu o lugar, ajoelhou-se, cavou cuidadoso a primeira cova, mediu um palmo, cavou a segunda, e com gestos sábios de amor, enterrou as raízes. Ao redor, afundou um pouco a terra, para que a água de chuva e rega mantivesse sempre molhados os pés da rosa. Foi preciso esperar, mas ele, que há tanto tempo esperava, não tinha pressa. E quando os primeiros tênues galhos despontaram, carinhosamente os podou, dispondo-se a esperar novamente, até que outra brotação se fizesse mais forte. Durante meses, trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia do dia. E aos poucos, entre suas mãos, o arbusto foi tomando feitio, fazendo surgir dos pés plantados no gramado 2 lindas pernas, depois o ventre, os seios, os gentis braços da mulher que seria sua. Por último, cuidado maior, a cabeça, levemente inclinada para o lado. O jardineiro ainda deu os últimos retoques com a ponta da tesoura. Ajeitou o cabelo, arredondou a curva de um joelho, depois, afastando-se para olhar, murmurou encantado: Bom dia, Rosa Mulher. Agora, levantando a cabeça do trabalho, não procurava mais a distância. Voltava-se para ela, sorria, contava o longo silêncio da sua vida. E quando o vento batia no jardim, agitando os braços verdes, movendo a cintura, ele todo se sentia vergar de amor, como se o vento o agitasse por dentro. Acabou o verão, fez-se inverno. A neve envolveu com seu mármore a mulher amada. Sem plantas para cuidar, agora que todas descansavam, ainda assim o jardineiro ia todos os dias visitá-la. Viu a neve fazer-se gelo, viu o gelo desfazer-se em gotas. E um dia, em que o sol parecia mais morno do que de costume, viu de repente, na ponta dos dedos engalhados, surgir a primeira brotação da primavera. Em pouco, o jardim vestiu o cetim das folhas novas. Em cada tronco, cada haste, em cada pedúnculo, a seiva empurrou para fora pétalas e pistilos. E mesmo no escuro da terra, os bulbos acordaram, espreguiçando-se em pequenas pontas verdes. Mas enquanto todos os arbustos se enfeitavam de flores, nem uma só gota de vermelho brilhava no corpo da roseira. Nua, obedecia ao esforço do seu jardineiro, que, temendo ver essa floração romper tanta beleza, cortava rente todos os botões. De tanto contrariar a natureza, adoeceu, porém, o jardineiro, e, ardendo de amor e febre na cama, inutilmente chamou por sua amada. Muitos dias se passaram antes que pudesse voltar ao jardim. Quando afinal conseguiu se levantar para procurá-lo, percebeu de longe a marca da sua ausência. Embaralhando-se aos cabelos, desfazendo a curva da testa, uma rosa embabadava seus pétalas entre os olhos da mulher, e já outra no seio despontado. Parado diante dela, ele olhava e olhava. Perdida estava a perfeição do rosto, perdida a expressão do olhar. Mas do seu amor nada se perdia. Florida pareceu-lhe ainda mais rica. Nunca a rosa mulher fora tão rosa. E seu coração de jardineiro soube que nunca mais teria coragem de podar, nem mesmo para mantê-la presa em seu dedo. Então, docemente a abraçou, descansando a cabeça no seu ombro, e esperou. E sentindo sua espera, a mulher rosa começou a brotar, lançando galhos, abrindo folhas, envolvendo em botões, casulo de flores e perfumes. Ao longe, raras damas surpreenderam-se com o súbito esplendor da roseira. Um cavaleiro deteve seu cavalo. Por um instante pararam, atraídos. Depois voltaram a cabeça e a atenção, retomando seus caminhos. Sem perceber, debaixo das flores, o estreito abraço de amantes. Aqui, novamente, a Marina se, se distancia da tradição, né, dos contos de fadas mais famosos, né, quando ela coloca o homem no papel do solitário, que quer uma companheira. Eu acho muito bonita a forma como ela coloca o jardineiro como
invisível aos olhos da sociedade, né? Como uma profissão vista como menor, né? Em todas as aspas, é, ele é invisível, como se ele não existisse aos olhos dos outros, aos olhos do grande palácio, né? Os que frequentavam o palácio. Eu acho esse conto lindíssimo, tão bonito quanto o primeiro. E essa força da floração que ultrapassa o controle, a tentativa de controle daquele que tenta segurar a expansão, né? A floração mesmo, né? Da mulher. E só com a ausência dele é que ela consegue florescer, que ela consegue ser o que ela tem que ser, né? Tem a poda toda desse jardineiro que passa os dias podando essa rosinha. A Marina, os primeiros parágrafos são muito visuais, assim, talvez pela formação dela como artista plástica, né? Esse verde claro, verde escuro, parece uma pintura que ela está descrevendo assim, para o leitor, nos primeiros parágrafos. E novamente, né? Ninguém via esse jardineiro. Ele mimetizava-se com as estações, era realmente como se ele não existisse. E ela usa muitos verbos, né? Colher, enraizar-se, para se referir a esse homem solitário, que vive no silêncio, isolado e ignorado por todos. Né? Eu queria que vocês falassem de novo. Posso começar? É muito semelhante, né, a temática de um texto com o outro, né? A mulher rompendo as limitações, né, postas pelo jardineiro, né, fazendo a imagem construída por ele, né? Então, a mulher imaginada e representada no mundo como uma exposição, né? Ela estava ali para ser olhada, admirada, no ponto, né? O jardineiro percebe, eu acho interessante ela botar no final, né? Do ponto que o jardineiro percebe que ele estava errada, né? Porque a mulher amada, né? No caso, a ópera dele, parece ainda mais bela depois que ela se liberta. Então, eu acho interessante a Marina colocar isso, né? Preparado diante dela, ele olhava e olhava, né? Ela repete, ele olhava e olhava, ele olhava e olhava de novo, ele prestava atenção. Tá? Então, a perfeição do rosto, ele ficou perdido, né? Na perfeição, na expressão do olhar dela. Então, ele soube do coração que jamais teria coragem de podá-la, nem mesmo de controlá-la, porque dessa forma, eu acho que interessante nesse livro é ela colocar a percepção do homem, ele observar que ele não poderia mais mantê-la presa, né? Ele nunca mais poderá podá-la, permitir que ela floresça ali que vem, e que ela se transforme em suas próprias formas. Eu acho interessante também que as primeiras florações foram nos olhos. Olha que interessante, né? Os olhos se abriram. E no seio, ou seja, ela ter controle sobre a sua própria sexualidade, seu próprio corpo. Não sei se eu extrapolei, mas eu vi assim interessante. Olho e seio. Né? Então, aí há um rompimento, né, desse marxismo que é enraizado, né? Quando eu li esse texto, mostrando a liberdade do corpo, dos desejos da mulher, né, dos desejos femininos, dá para a gente questionar, né, como os corpos das mulheres, mesmo hoje em dia, né, contemporaneamente falando, continuam sendo objetificados. Obrigada, vou falar um pouquinho. Maria Rosa, quer falar? Sim, não sei se eu vou me repetir ou repetir a Denise, mas, de qualquer maneira, eu achei esse texto também maravilhoso, né? É muito sensível, porque, de uma certa forma, ele se contrapõe ao anterior, né?
quando ela pede um marido, né? E ela até coloca aspectos externos dele, né? Desse marido, né? Aparência, né? Agora, ele vai construir a mulher que ele desejou, também na forma, né? Mas com um controle absoluto de como é que era, né? Como que ele queria que ela fosse, estivesse até com a cabeça um pouco inclinada, e, e aí ele, depois que passa o inverno, né? Que começa a floração, é bem também, né? Interessante essa ideia do inverno, né? Quer dizer, o simbolismo do inverno nesse convívio, talvez, né? E aí, então, quando ela demora, né, para florescer, e quando floresce não é do jeito que ele quer, então ele tenta controlar, e ele até adoece porque ele não consegue deixá-la do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginou, né? Então, ele adoece de amor, né? Mas olha como é que é entendido o amor para o homem, né? Embora ele continue amando, né? Ele até febre ele tem, porque ele não consegue que ela fique como ela queria, como ele queria. E aí é muito bonito porque ele entende, né? Quando ele volta, quando ele se recupera, ele vai vê-la e entende que o que ele estava querendo né, era demais, ou seja, que ele estava até o termo podando, né? Se fosse, não podia ser mais contemporâneo, né? Se fosse hoje escrito, talvez né, alguém pudesse falar assim, nossa, mas precisava ser tão explícito, né? Mas, enfim, é o termo que ela usa e cabe muito no texto e não tira nada da poesia. Então, era isso que eu queria dizer. Então. Ela, inclusive, fala que, né, podando espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida por ele, exigida pelo jardineiro. Silvia, quer falar? Só vou complementar um pouquinho, que é mais ou menos o que a Denise e a Maria Rosa falaram, que acho que foi no outro texto, acho que foi a Regina que falou da natureza, que eu acho que, como no outro texto, a Tecelã, ela tinha uma harmonia com a natureza, né? E apesar de ele ser o jardineiro, é o que a Maria Rosa falou, ele queria controlar a natureza, né? E não conseguia, né? Ele não conseguia controlar. Acho que ele, como ele era um jardineiro, ele queria controlar a natureza, né? E ele não conseguiu. Ele queria fazer a mulher ideal controlando a natureza, e ele não conseguia. A partir do momento que depois que ele ficou doente e tal, e ele viu como a natureza consegue agir de uma maneira que ela, a própria natureza, ela é tão bela, né? Sem você precisar de tanto controle, de tanta interferência, ela própria, ela é maravilhosa, né? E a partir desse momento que ele, acho que entra em sintonia mais com a natureza e com essa beleza, e entende isso, que ele consegue se harmonizar, né? E entender que isso que traz o que ele queria, né? Que era talvez o ideal, né? A mulher entre aspas, né? A mulher ideal, a felicidade, né? Que ele gostaria, né? A harmonia que ele gostaria, né? Então era esse complemento, né? Que eu queria. E a poesia, né? Que dos dois textos trazem, que eu acho que nesse, talvez, eu acho que no primeiro, nossa, eu senti muito, assim, eu pedi, né, a Priscila primeiro, mas nesse eu achei que também, assim, bem poético, assim, então eu gostei muito, assim, dos dois, né? Então, parabéns pela escolha, e acho que daqui a pouquinho eu vou ter que sair, então vou me despedir do pessoal aqui e sair meio de mansinho.
daqui a pouco. Então, obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Silvia, obrigada, boa noite. E a mulher só consegue florescer com a ausência dele, né? Quando ele sai de cena, doente, de amor, enfim, é que a mulher, a rosa mulher, consegue florescer quando ela sai da visão, né? Do poder dele de podar. A Ivone, tá? Posso falar? A Ivone acho que tinha pedido antes, Desculpa. né? Oi, boa noite, gente. Oi, Cláudia. Assim, amei os dois textos. Amo, né? Sou fã de carteirinha da Marina Colaçan, minha musa inspiradora para as crônicas, leio desde adolescente. E assim, eu não acho que os textos se contrapõem, eu acho que os textos dialogam, né? Eu vejo uma intertextualidade e de fato, o segundo texto é uma pintura, né? Ela descreve muito bem o colorido, a gente consegue visualizar, passear no jardim. Eu só quero fazer uma colocação de que eu fui vizinha, né, quando solteira, de um jardineiro, e ele era apaixonado mesmo pelas plantas. E ele fazia exatamente isso. Né? Ele conversava e podava, ele pedia desculpas, ele pedia perdão, porque ele estava empurrando, porque ele queria, assim, e ele explicava tudo. E assim, eu achei a coincidência muito grande, né? Do sentimento da profissão do jardineiro e o amor que eles sentem. De fato, as plantas sentem também. Agora, com relação à intertextualidade, é que, de fato, né, ela faz uma comparação do comportamento dos homens, e que é exatamente assim até hoje. Né? Um texto escrito no século passado e os homens continuam assim, se sentindo poderosos, querendo podar, tentando podar, muitos se submetem a isso e, nossa, infelizmente, ainda vivemos isso, né? Ainda vivemos. Brasil, nossa, os casos que tem de violência são terríveis, né? Eu agradeço, Cláudia, por trazer esses textos maravilhosos para a gente, sabe? E da Marina, que eu gosto tanto, eu amo tanto, sou muito fã. Obrigada, obrigada. Que bom, Ivone. Também sou muito fã da Marina, adoro. Aí eu não sei se é a Ana, a Regina, quem fala primeiro, mas não sei. Bom, primeiro, desculpem que eu não estou levantando a mão, porque não está aparecendo aqui para mim, tá? Eu não costumo ser mal educada assim, não. Mil perdões. Primeiro, chama atenção esse uso maravilhoso que ela faz das palavras no campo semântico da jardinagem, né? Ela usa de uma maneira muito interessante, né? Para agregar, consegue fazer um cenário, todo um cenário rico, usando as palavras relacionadas a esse tema, né? Segundo, o que me chamou a atenção é que ele não vingou como ele desejaria. Faltou seiva do jeito que ele desejaria. Então, das duas mudas que ele plantou, salvo engano meu, só uma vingou e teve, digamos assim, vida própria. Os galhos, as ramas foram desenvolvendo de maneira não esperada. E, por fim, você começou a fala, Cláudia, falando da invisibilidade do janeiro, e ele terminou invisível para os demais também. Porque aqueles transeuntes que estavam ali, né, que pararam para olhar, as raras damas que pararam para olhar a rosa florescer, vicejar, o cavaleiro que também parou, eles se tiveram por um momento vendo o espetáculo do florescer, né? Me lembrou aquele poema do Drummond, que é da flor que nasceu no asfalto, né? Mas, de qualquer forma, eles se detiveram por um momento e depois seguiram o seu caminho e não viram o abraço dos amantes, que era o que talvez tivesse de mais bonito ali. Então, essa visibilidade dele do início é retomada no final, no movimento circular, muito interessante. Então, ele continua, digamos assim, invisível para o resto do mundo, né? Achei isso uma sacada de mestre, como a Marina com certeza é. Obrigada.
Ana? Oi. São duas colocações, mas eu prometo que eu vou tentar ser breve no meu alongamento. Primeiro, puxando também o fio do intertexto que a Ivone levantou, no primeiro conto, eu sinto que tem muitos elementos que estruturam ele como um conto de fada, falaram da Rapunzel, falaram das Moiras, e nesse eu vejo muito claro uma referência para Pigmalião e Galateia, que é das Metamorfoses de Ovídio, em que ele esculpe uma estátua, se apaixona por ela, e ela ganha vida e eles podem ficar juntos. Mas eu senti que aqui me chamou a atenção a escolha do material. Ele não é um escultor. Ele não está esculpindo uma pedra, um mármore que já não tinha vida para começar e depois existe só na imagem que ele... minha gata. Que ele criou. Ele esculpe uma roseira, uma coisa que tem vida e que consegue se impor sobre ele, porque a vida é irrefreável, a vida que já existe dentro dela. Ele pode dar uma chance para ela existir, mas ele é obrigado a aprender dela, porque é impossível contê-la. E é talvez uma experiência mais rica do que impor uma vontade, por mais que seja esteticamente perfeita, e amar você no outro. Ele se amava nela, mas ele foi obrigado a vê-la por quem ela era. E a outra colocação, que aí já é talvez um escape dessa história, eu leio o primeiro conto como uma artista, certo? Tem uma dimensão da arte no teatro, e ela criava o mundo, mas ela também era um fazer estético, artístico muito claro. No caso dele, ele também está fazendo uma criação, também procurando beleza, mas é um fazer técnico. Os dois dividem prática, tanto a tecelã quanto o jardineiro, mas eu faço na leitura dele quase mais como um cientista, e ela é uma artista. E eu senti que, com a questão da natureza tão enfatizada nos dois contos, do respeito à natureza, do comungar com a natureza, dos ritmos dela, sobre como essas duas diferentes categorias podem aprender e se entrelaçam com os processos do mundo natural. Então, quando ela se afastou do ritmo, a tecelã se afastou do ritmo do dia, da noite, da neve, da chuva, do peixe, a vida dela ficou mais triste, mais fria, mais difícil. Ela teve que se afastar do que ela tinha criado para retornar a isso. E no caso dele, enquanto cientista, ele aprende com a natureza, mas ele tenta impor a visão dele nela. É uma relação mais, não é conflituosa, mas talvez de maiores embates, um constante aprender e tentar impor de volta, mas ele não é capaz de impedir isso, e ele aprende mais sobre o mundo quando ele se rende para esse saber que está além dele, que ele não consegue conter. Isso talvez seja uma leitura muito fora. Eu me peguei quando ele fala sobre as raízes, uma sabedoria, enterrou com a sabedoria de uma prática, algo assim, mas essa combinação de elementos me puxou para esse lado. Ótimo, é uma leitura bem interessante mesmo. É isso, ele não tem controle sobre a natureza, né? Ele não consegue controlar o que ela é, que é uma roseira. Ela vai florescer. Quando ele se ausenta, ela consegue florescer e se tornar o que ela tem que ser, né? O que ela é em si. Max, quer falar? Acho que está mudando. Então, é rapidinho. Quando ele se refere a ela, ele sempre fala rosa mulher, sabe? E lá no penúltimo parágrafo, que é quando ela tem uma ação, que é ela falando dela mesma, né? Aí ela fala mulher rosa. Ela inverte. Ela nunca fala rosa mulher. E
E aí o substantivo mulher vai aparecer em vários pontos, né? Mas ele fala rosa mulher sempre. Ele começa com rosa. E quando ela tem ação, ela fala mulher rosa. E assim, eu acho tão engraçado essa coisa. Eu sei que ela já explicou que é contos de fada, mas assim, ela sempre está na neve, né? Sempre é um ambiente europeu, assim, porque é onde eram os contos de fada, claro, né? Mas não são só nesses dois, não. Tem vários dela que ela está sempre, né, nessa geografia europeia. Assim, eu acho engraçado, curioso. Ela está sempre nesse cenário dos contos de fadas tradicionais, né? Aí ela subverte na história, contando de outra maneira. Aí fica mudando as casinhas, fica confuso. Aí ela subverte a tradição, né? Através da história. Mas é isso, são sempre cenários tradicionais mesmo, né? Tem sempre em castelos. Os contos desse livro mesmo são sempre em castelos, né? Tem sereias, tem unicórnios nos contos, né? Tem esses personagens todos que a gente está acostumado a ler nos contos de fadas, mas a estrutura da narrativa também é muito parecida, mas a história em si é que ela faz essa modificação. De novo, no primeiro ela vai além do foram felizes para sempre. O homem A princesa salva-se a si mesma, né? isso, exatamente. E aqui é o homem solitário que quer construir uma mulher para ele, mas vê que não é possível fazer isso, que ela vai florescer sozinha, que ela mesma vai ser o que ela é. Mas os cenários são sempre esses, os personagens é isso. Os contos são lindos. Esse livro, eu adoro esse livro, porque todos os contos são muito poéticos e muito bonitos. E tem sempre essa questão da posição da mulher, sabe? Da força da mulher. Enfim, são lindos. É um livro que eu super recomendo para quem não conhece. Posso falar uma coisinha, Cláudia? Claro. Queria completar. O que eu acho que neste conto em particular é muito bonito é que quando ele descobre que ele não consegue, né, mantê-la no formato que ele idealizou, ele se deslumbra com a beleza dela, né? Então, isso daí eu diria que é bastante bonito, né? Continua sendo feminista, mas é um feminismo que aposta na relação, né? Ou seja, não precisa ter medo do desenvolvimento da mulher, porque ela vai continuar sendo bonita e vai continuar te querendo, né? Digamos assim. E você também vai ficar bem com isso. Uhum. É lindo, você não precisa ter medo, exatamente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que, de novo, eu super recomendo o livro. É, é muito bonito, os contos são muito bonitos. E é isso, a Marina disse, né, quando aqueles tem histórias maravilhosas, no lançamento tem histórias maravilhosas, são contos que falam sobre sentimentos mais profundos e universais, né, que pegam a gente. E porque não é porque está escrito ali na fichinha que são contos juvenis que ficam presos a isso. Como qualquer livro bom, é um livro para todo mundo. Eu adoro os contos da Marina, adoro as crônicas. Foi difícil escapar das crônicas também, trazer uma crônica para cá. E que bom, que bom que vocês gostaram. Acho que é isso. A Vânia. Cláudia Maria Rosa pediu o nome do livro. 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Eu acho que Ele também está naquele 100 histórias maravilhosas, que aí são todos os contos, todos os contos mágicos todos os contos maravilhosos da Marina Colaçante. Ele está dentro desse livro também. Ele tem uma ideia toda azul, que também é lindo, e outros contos mais maravilhosos da Marina. Ah, é esse mesmo. a Denise está mostrando aqui.
Eu tenho só o 12 Reis e uma ideia toda azul. Esse ainda vou. Tô doida pra passar. Cláudia, super obrigada. Foi uma beleza aí os contos que você trouxe, a da Marina Colasanti. Sempre rendem bastante conversa, né? Sempre rende um papo rico, bem interessante. Aí só hoje Suzana não está, deu uma saída. Mas queria te agradecer, foi ótimo. E agradecer a presença de todo mundo aí, né? Todo mundo assistindo a participação, tá? E na próxima, mês que vem, teremos outras Sextas com Letras. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Boa noite. Vamos torcer para a Rosiana. Buscar um poema da Rosiana para a gente ler hoje, pelo menos um, cada um em casa, né? Para dar uma força aí. Tá bom? Um beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Beijo, Boa tchau. noite. Muito bom, Obrigada, muito bom. tchau. Boa Foi noite. ótimo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Muito bom. Obrigada a vocês. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, oi, Tati. Suzana, um abraço muito apertado, carinhoso. A gente continua rezando, torcendo que o melhor, né, seja feito e, se Deus quiser, ela vai se recuperar. Ela está no hospital bem próximo aqui da minha casa. É uma UTI muito boa, será bem assistida, com certeza vai ficar bem, né? E um beijo para todos vocês, né? E torcendo aqui para que o melhor aconteça. Fiquem com Deus, todas vocês. Beijão. Beijos. Tchau. Obrigada, Cláudia.